E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho aqui sobre a associação de resistores, certo? Então, ó, primeiro, a associação de resistores ela pode ser dividida em três partes, certo? Ó, eu posso ter uma associação em série, joia? Eu posso ter uma associação em paralelo, beleza? E eu posso ter também uma associação chamada de associação mista, joia? Então, ó, vamos chamar então de resistor equivalente, aquele resistor então que for submetido a uma tensão e essa tensão da associação for percorrida por uma corrente total da mesma, joia? Então vou te dar os exemplos aqui ó, de quais são os nossos resistores ou quais são as nossas associações de resistores, certo? Então vou começar aqui, ó, começando a falar aqui primeiro pela associação em série, certo? Então, ó, associação em série, vou desenhar aqui o circuito, né, ó. Então, aqui eu tenho um resistor 1, joia? Aqui eu vou ter o meu resistor 2 e aqui eu vou ter o meu resistor 3, certo? Ó, esse meu primeiro resistor, ele tem um valor de 8 ohm, joia? O meu segundo resistor tem um valor de 7 ohm e o meu terceiro resistor tem um valor de 10 ohm, certo? E ele é percorrido por uma DDP, né, ó, por uma tensão aqui de 100 volts, certo? Ó, esse aqui é meu ponto A e esse aqui, ó, é meu ponto B. Então veja aqui, ó, para chegar de A até a B, eu só tenho um caminho. Então, se eu só tenho um caminho, eu digo que isso aqui é uma associação em série, certo? Então, ó, como calcular então a resistência equivalente ou resistor equivalente, certo? Ó, quando for em série é bem simples, basta somar o R1, né, ó, mais o R2 e mais aqui o R3, certo? Agora, ó, quem é o R1, quem é o R2 e quem é o R3? O R1, então, vai ser o meu 8 o quê? 8 ohm, certo? E o meu R2 vai ser o meu 7 ohm e o meu R3 vai ser o meu 10 ohm. Ou seja, aqui eu tenho, então, a soma dos meus três resistores. Nesse caso, resistência equivalente terá um valor de quanto? Terá um valor aqui de 8 mais 7 mais 10, valor de 25 ohm, certo? Agora, ó, como que eu calculo, ó? Como que eu calculo a intensidade, né? Como que eu calculo a intensidade? Ora, segundo a primeira lei de Ohm, resistência é igual a tensão sobre a intensidade, certo? Então, ó, se a resistência é igual a tensão sobre a intensidade, então, ó, essa minha resistência aqui é 25 ohm, certo? A minha tensão é de 100 volts, né? 100 volts, e a minha intensidade é só o I, certo? Então, ó, 25 vezes I vai ficar então volts, ou na verdade, a tensão em volts é igual a 100 dividido aqui por quanto? Dividido aqui por 25. E esse 100 igual... Opa, esqueça que eu falei aqui, pessoal. Esse aqui é a minha intensidade, né? Então, a minha intensidade é igual a 100 dividido por 25. Então, a minha intensidade, ela é igual a 4 amperes, beleza? Então, agora eu tenho aqui como calcular, então, a resistência equivalente de um circuito montado em série, certo? E como calcular aí a nossa intensidade deste mesmo circuito, certo? Então, vamos pegar aqui agora um exemplo de paralelo, certo? Ó, um exemplo de paralelo. Então, ó, da mesma forma, eu vou fazer aqui um desenho, certo? Ó, vou colocar aqui ó, um ponto A. Então, eu venho aqui, ó, tem um resistor aqui, né? Ó, vou baixar, continuo, né? Ó, tem um outro resistor aqui, continuo aqui, ó, mais um outro resistor, certo? Então, ó, eu vou sair aqui do ponto A e vou vir aqui para o ponto B, certo? Então, ó, isso aqui, ó, pode ser representado assim também, ó. A gente pode separar ele e fazer aqui esses pontinhos que vai ser aqui a mesma coisa, que vai mostrar aqui o nosso resistor, certo? Ó, esse meu primeiro aqui, ó, eu vou chamar de R1, o meu segundo de R2 e esse meu terceiro aqui de R3, certo? Bem, esse R1, ele vai ter um valor aqui de 2 ohms. O meu R2, um valor de 3 ohms, e o meu R3, um valor de 6 ohms, certo? Então, ó, isso aqui é submetido a uma DDP de quanto? Uma DDP de 120 volts, certo? Então, o que eu tenho lá? Ó,
eu tenho lá então o meu R1 igual a 2 ohms, certo? Ó, então esse aqui é quem? Esse aqui é o meu R1, beleza? O meu R2 igual a 3 ohms e o meu R3 igual a 6 ohms. E tudo isso aqui, ele é percorrido, é submetido a uma tensão de 120 volts, beleza? 120 volts. Agora vejam só, aqui eu tenho então o meu 2, o meu 3 e o meu 6, o que que eu faço? Resistência equivalente. Como que eu calculo a resistência equivalente? Ora, resistência equivalente vai ser resistor 1 vezes resistor 2, dividido por resistor 1 mais o meu resistor 2, certo? Então, ó, quem que é o meu resistor 1? Meu resistor 1 é o 2 e o 2 é o 3. Então, ó, como que vai ficar isso daqui? Ó? Vai ficar, então, o 2 vezes 3 e o 2 mais 3, certo? Ó, 2 vezes 3 e 2 mais 3. Então, ó, esse caso aqui eu terei 6 e aqui eu terei 5, certo? E ó, esse 6 dividido por 5 vai me dar um valor aqui de 1,2 ohm, certo? Só que é o seguinte, eu tenho o meu resistor 1, resistor 2 e eu tenho o meu resistor 3. Aí o que eu faço com esse resistor 3? A mesma coisa. Então eu vou pegar o meu valor que eu obtive de R1 e R2 e vou fazer lá então, ó. Resistência equivalente é igual a 1,2 vezes o resistor 3, que é 6, dividido por 1,2 mais 6, certo? Então, ó, esse 1,2 vezes 6, eu vou ter aqui, ó, 7,2 e aqui eu vou ter 7,2. Então, nessa associação em série, a resistência equivalente é igual a 1 ohm. Beleza? Então, ó, esse aqui é um jeito bem fácil de calcular aqui a nossa resistência equivalente, certo? Se você pegar no livro, por exemplo, ele vai ensinar ali como montar com fração, mas eu acho assim um tanto mais complicado, beleza? Vamos lá, outro exemplo aí da nossa resistência equivalente de uma associação em paralelo. Ó. Vamos supor que você tenha esse caso aqui, ó. Vamos supor que você tenha isso daqui, ó. Né, ó. Aqui, então, eu vou montar o circuito, né, ó. Montei o circuito, tem o resistor 1, resistor 2. Então, ó, vou fechar aqui, certo? Ó, ponto A, ponto B. E vamos supor que aqui, ó, embora tenha ficado aqui um tanto torto, né? Mas tá bom, dá para entender aqui que tem uma associação aqui que é em paralelo, certo? Vamos supor que esse meu R1, o meu R2 e o meu R3 tenham valores de 15, daí depois eles tenham valores de 15 e tenham valores de 15, ou seja, o R1 vale 15, o R2 vale 15 e o R3 vale 15, ou seja, todos os resistores têm o mesmo valor. Nesse caso aqui, ó, eu não preciso fazer R1 vezes R2, eu posso vir direto e colocar aqui, ó, o meu 15 dividido por quantas vezes ele aparece, que é 3 vezes, ou seja, esse 15 dividido por 3 vai me dar um valor aqui de resistor equivalente igual a 5 ohm. Então, se eu tenho aqui uma corrente, uma tensão aqui, ó, de 100 volts, eu posso calcular também a intensidade, porque eu terei o meu resistor equivalente e eu terei aqui a minha DDP. Então, basta aplicar lá na resistência, é igual a tensão sobre a intensidade, e eu consigo calcular também aí a amperagem aí desse circuito, certo? E o último exemplo, pessoal, é referente aí à nossa associação chamada de associação mista, né? Ó, nossa associação mista. Como que eu calculo a resistência equivalente de uma associação mista? Então, eu vou montar lá, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o meu resistor, já vou colocar os valores aqui, ó. Esse resistor vale 5 ohm, certo? Aí, ó, eu terei aqui, ó, um outro resistor com valor de 6 ohm, beleza? E um outro resistor aqui com valor de 4 ohms, joia? E ó, vou fechar ele aqui, certo? Ó, fechei aqui e continuo aqui nesse ponto, um valor de resistor igual a 2,6 ohm. Então agora eu tenho ponto A, eu tenho ponto B, eu tenho aqui o ponto C e eu tenho aqui o meu ponto D, certo? Então, ó, isso aqui é um exemplo de associação em paralelo. Mas por que em paralelo? Porque o 6 e o 4 estão em paralelo. Na verdade, sim, é um exemplo de associação mista, porque o 6 e o 4 estão em paralelo. O 5 e o 2,6 estão em série. Então, aqui eu tenho série mais
paralelo, certo? Ó, se eu tenho série mais paralelo, eu tenho um exemplo de associação do tipo mista, joia? Então, ó, como que eu calculo, então, a resistência equivalente de uma associação mista? É bem simples também, pessoal. Primeiro eu vou pegar quem está em paralelo. Quem está em paralelo? O 6 e o 4. Então, ó, 6 vezes 4 dividido aqui por 6 mais 4, que é R1, R2, R2, R3, R3, R4 e assim por diante, certo? Então, ó, o 6 vezes 4, 24, e o 6 mais 4, 10. Ou seja, nesse ponto, o valor da resistência equivalente ou resistor equivalente é de 2,4 ohm, certo? Ó, agora que eu tenho esse 2,4 ohm, é a mesma coisa de eu montar um circuito da seguinte forma, né? Ó, eu posso montar ele da seguinte forma. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, um valor quente 5 ohm, certo? Ó. E aí eu posso dizer que esse ponto aqui, ó, vale 2,4 ohm, certo? E esse meu último ponto aqui vale 2,6 ohm, beleza? Ou seja, não é um circuito em série, mas eu posso calcular agora como se fosse, ou seja, vou somar apenas o meu 5 ohm, certo? Mais o meu 2,4 ohm, mais o meu 2,6 ohm. Ou seja, terei uma resistência equivalente de 10 ohm, certinho? E ó, vamos supor que essa associação aqui, ó, ou esse circuito, seja percorrido aqui por uma tensão, ó, uma tensão de 20 volts, né? Ó, 20 volts. Aí eu venho e pergunto, qual é a intensidade? Então, ó, R é igual a U sobre I, certo? Então, ó, se o R é igual a U sobre I, eu terei 10 igual a tensão, que é 20, dividido aqui pelo I de intensidade da corrente. Então, I, intensidade da corrente, é igual a 20 dividido por 10. Ou seja, 20 dividido por 10, I é igual a 2 amperes. Beleza? Então, ó, pessoal, espero que tenham compreendido e aguardo vocês aí nas nossas próximas aulas, ok? Então, até mais.